já queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias em Números, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim o texto: Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém, meus irmãos. O tema que vocês proporam esse mês foi a beleza da igreja, certo? Eu quero falar sobre a rebeldia do povo de Israel. Lá na minha igreja estou numa série de sermões sobre rebeldia, e só no livro de Números. E eu já preguei mais ou menos uns 7 ou 8 sermões nesse livro. A minha proposta é óbvio, não é gerar uma comunidade de rebeldes, porque eu estou pregando sobre rebeldia. Essa nunca foi a minha proposta. A minha proposta é usar o Antigo Testamento como exemplo daquilo que nós não devemos ser. Olhar para o Antigo Testamento e ver os erros dos nossos irmãos do Antigo Testamento e não repetir esses erros. Nós temos aqui como um texto gerenciador, ou um texto regente, 1 Coríntios capítulo 10. Paulo fala que a rocha que acompanhava o povo no deserto e gerava água simbolizava Cristo. Paulo também diz que aquele povo, mesmo depois de tendo visto tudo isso, se entregou à fornicação, à imoralidade, a festas em adoração aos ídolos, e Deus puniu aquele povo. Tiveram contato com milagres, tiveram contato com as maravilhas de Deus, mas mesmo assim foi um povo infiel. E quando Paulo tem em mente essas coisas do Antigo Testamento, ele diz: olha, tudo isso foi escrito como exemplo para nós. Então nós precisamos olhar para o Antigo Testamento, ler o Antigo Testamento como escritura inspirada por Deus, analisar o Antigo Testamento, não jogar o Antigo Testamento fora, como alguns teólogos têm feito hoje em dia, uma crise marcionista, como se Marcião tivesse surgido em nosso meio, olhando para o texto do Antigo Testamento e vendo ali um Deus mau, quando na verdade a minha proposta é mostrar que Deus é bom, o povo é mau. Quando a bondade se choca com a malignidade, acontece algo. A malignidade, ela é exposta e destruída pela bondade. A ideia não é olhar para o Antigo Testamento e ver um Deus mau. Mas a ideia é olhar para o Antigo Testamento, ver um Deus santo, puro, bom e um povo completamente mau e rebelde. A igreja precisa olhar para esses textos aqui e dizer: nós não seremos como Israel. Seremos uma comunidade de pessoas humildes, uma comunidade de pessoas contentes. E quando eu digo contente, eu não falo sempre com um sorriso no rosto, mas contente com Deus, contentamento. Se a gente for pegar a nossa Bíblia aqui e abrir, por exemplo, no capítulo 11, nós vemos ali a gula do povo,
o povo sendo influenciado por alguns povos que estavam no meio do povo, gente de outras etnias, e começaram aqui a blasfemar contra o maná, no capítulo 11. Nós sabemos que o maná era o pão do céu. Ele apontava para o pão verdadeiro que viria, que seria Cristo. Gente, eles estavam diante de um milagre. Alimento diário, o maná que vinha do céu. Nós vemos aqui no versículo 6 do capítulo 11, o povo dizendo: mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Antes o povo disse assim: se tivéssemos a carne para comer, as carnes para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Olha o que o povo está fazendo aqui. O povo era escravo no Egito. Deus tirou o povo da escravidão. O povo viu o mar se abrindo, viu tanto milagre, agora por causa da fome. O texto fala gula. Eles começaram a desejar aquilo que tinham no Egito. Se tivéssemos os peixes, a carne, olha o que eles dizem, os pepinos, as melancias, os alhos porós, as cebolas, tudo do Egito. Aí vem aqui a primeira blasfêmia contra o maná, que simbolizava Cristo. É óbvio que eles não sabiam disso, mas sabiam que era algo vindo dos céus. Depois desse texto aqui, o povo acampa na tenda de Moisés e toda hora perturba Moisés. Nós sabemos que números ali significa censo, contagem, alistamento. Estudando o livro de Números, nós vemos que tinha mais ou menos 600 mil homens. Não estou falando de mulheres e crianças. Não estamos contando as mulheres e as crianças. 600 mil homens aptos até mesmo para a batalha. Olha a quantidade de gente que Moisés liderava aqui. E uma quantidade de gente rebelde e sem contentamento, murmurando e blasfemando todos os dias. Eles estavam ali na tenda de Moisés perturbando tanto, que esse texto do capítulo 11 é o texto em que Moisés diz no versículo 14, não posso levar todo esse povo sozinho. A gente tem uma imagem de Moisés de como o cara, não é essa a imagem que a gente tem de Moisés? Alguns crentes acham que Moisés nem andava, que Moisés voava pelo Egito. A imagem que a gente tem de Moisés é de um homem absolutamente divino. Ou quase isso. Na verdade, estamos diante de um homem de Deus, mas um homem. Com as demandas que nós temos, com as paixões que nós temos. A Bíblia, por exemplo, quando fala de Elias, diz que Elias era como nós, sujeito às mesmas paixões. E nesse texto aqui, quando eu preguei na igreja, alguns irmãos ficaram assustados, porque o tema foi os rebeldes do dia que Moisés pediu para morrer. Quase ninguém sabe disso. Diante de tanta blasfêmia, murmuração, falta de contentamento, ira do povo, no versículo 14 ele diz, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, ele está falando com Deus. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés não aguentou a tarefa. Ninguém consegue liderar o povo de Deus. Ninguém pode se levantar pela carne para liderar o povo de Deus. Ele só aguenta o fardo porque Deus está com ele. Nós somos de barro. Moisés era de barro. Davi era de barro. Para quem não lembra, a 1 Reis, capítulo 19, Elias se joga debaixo de uma árvore e diz, mata-me, Senhor. Depois que Jezabel ameaça ele, vocês conhecem a história, né? Jezabel queria a cabeça de Elias, assim como João Batista teve a cabeça perdida, Jezabel queria a cabeça de Elias. Mais tarde nós sabemos que essas coisas acontecem com João Batista, né? Ele tem a cabeça numa bandeja, porque o rei pediu. Na verdade sabemos a história da mulher e da filha do rei. Mas Elias pede a morte, aqui Moisés pede a morte. Vocês não se admiram com isso? De que nós não estamos carnalmente e mentalmente aptos para a obra do Senhor, que não é somente material, ela é espiritual também.
tem um fardo, tem uma carga, tem agentes malignos trabalhando o tempo todo. O texto não menciona eles aqui. Nós sabemos que no Novo Testamento é mencionado com mais clareza. Por exemplo, Paulo dizendo: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, dominadores, potestades, que interferem na política, no povo, em tudo. Há uma batalha tão intensa por trás disso que o grande Moisés pede para morrer. Daí é instituído 70 lideranças em Israel. 70 homens são levantados para guiar o povo junto de Moisés, porque ele não aguentava o fardo sozinho. Deus vai tirar do espírito que estava em Moisés, o termo usado na Bíblia é isso: tirarei do teu espírito e colocarei sobre eles. Esses 70 começam a profetizar, começam a ter dons espirituais que capacitam eles a liderar o povo. Depois disso, Deus ainda não esqueceu o que o povo fez. O povo pedia carne, Deus envia godornizes. Eu nunca aprendi a falar essa palavra. Godornizes. Uma espécie de pássaros. Carne, eles não queriam carne? Toma uma boa carne, que era comida na época. O povo tem uma blasfêmia atendida. Eles pedem de forma murmuradora, odiosa, mas pedem. É horrível quando Deus atende a murmuração de alguém. Porque é óbvio, a murmuração nunca está certa. Você sempre está pedindo algo que não deveria pedir. E totalmente errado, de uma forma totalmente errada. A Bíblia fala que, no versículo 33 do capítulo 11, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. O povo morreu. Muitos dentre o povo morreram por causa dessa blasfêmia contra o pão, contra o maná, contra Deus. O que acontece no capítulo 12 é surpreendente, irmãos. Nós vemos agora não a rebelião do povo. A gente vê a rebelião dos irmãos de Moisés contra Moisés. Vocês estão vendo como a rebeldia pega a gente? Vocês estão vendo como a rebeldia acha lugar nos nossos corações? Ela não pega só o povo, ela pega os líderes. O texto vai dizer no capítulo 12, no versículo 1, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E eles diziam assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Isso porque eles receberam dons. Lembra que Deus deu dons aos 70. Agora eles estão vendo que tem o mesmo poder que Moisés. E aí eles começam a questionar a autoridade de Moisés. Diz assim: nós não temos o que ele tem também? Lembre-se, Deus tinha chamado Moisés. Isso era claro. Todos souberam do cajado que virou serpente, que comeu as 2 serpentes do Egito. Deus deixou claro que chamou Moisés para aquela obra. Mas agora os dons são derramados aqui. E Miriam e Arão começam a conspirar contra Moisés, dizendo: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem o Senhor falado por meio de nós? O que foi terrível nessa passagem é porque o texto vai dizer: e o Senhor ouviu isso. Moisés não estava ouvindo Miriam e Arão conspirando, não. A Bíblia diz que Deus estava ouvindo a conspiração de Miriam e Arão. Deus estava, Deus sabe tudo o que é falado no arraial. Ele sabe tudo o que é falado na igreja. Ele sabe quem é quem aqui. Ele sabe as intenções do coração de todo mundo aqui. Ele conhece o mais profundo do interior de cada um, como diz no Salmo 139. Deus sabe quem são os rebeldes.
Ele sabe quem são os conspiradores. Eles sabem quem são aqueles que nunca estão contentes com nada. Que nunca estão para ajudar, mas sempre para destruir. Eles sabem quem são aqueles que estão impedindo a obra dele de caminhar por causa dos pecados do coração, orgulho, soberba, rebeldia. É horrível saber que até mesmo Miriam e Arão conspiram contra Moisés. O homem tinha acabado de pedir para morrer. E agora os dois irmãos conspiram contra ele. Nós sabemos que depois disso Miriam fica leprosa. Moisés intercede por Miriam. Aqui é o fardo do líder, sempre intercedendo pelo povo. Não de forma como o sumo sacerdote intercede, que é Cristo, não. Todos nós somos sacerdotes hoje. Nós sabemos do sacerdócio real de todo crente. Porém, o líder precisa interceder pelos seus irmãos. A lepra de Miriam é apagada, e aí vocês, analisando o texto bíblico, dizem, agora acabou a rebeldia. Eles aprenderam, eles já foram punidos por Deus. Irmãos, no livro de Números, a rebeldia persiste. Nós vimos o capítulo 11, agora é o capítulo 12. O capítulo 13, ele vai enviar 12 espias, vocês lembram da história? Eles já chegaram em Canaã. O mar se abriu, eles não demoraram muito para chegar em Canaã. Pastor, mas eles não levaram 40 anos? Irmãos, eles chegaram muito rápido em Canaã. Eles viram a terra, os 12 espias viram. Era um de cada tribo. O problema é que eles viram homens fortes, grandes, poderosos. E ao invés de se apropriarem pela fé na palavra de Deus, eles voltam com um relatório absolutamente negativo. Só 2 dentre os 12 estavam convictos. Josué e Arão. Josué e Calebe. Só 2. Josué e Calebe. Os outros 10 vieram e colocaram terror na nação de Israel. E com Moisés, olha, não dá para invadir a terra é muito poderosa. Em outras palavras, estavam dizendo, o Senhor nos enganou. Saímos do Egito à toa, não dá para vencer esses homens. Repara, essa conduta condiz com alguém que viu o mar se abrindo? Condiz? Não. Se eu vi o mar se abrindo, se eu vi uma coluna de fogo me aquecendo durante a noite, se eu vi nuvem me protegendo do calor do sol no deserto, o que eu tenho que pensar? Com esse Deus eu sou imbatível. Mas o coração deles ainda não estão apegados ao Senhor. Eles não se lembram mais do mar se abrindo. Eles não se lembram da coluna de fogo, eles não lembram de nada. Eles só focam agora no inimigo. O inimigo é poderoso, nós não podemos vencê-los. Ou vencê-lo. Eles dizem no versículo 31 do capítulo 13, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devoram os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, olha isso. Vimos os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Moisés, ouvindo tudo aquilo ali, ele coloca o rosto no pó. Só que 2 jovens corajosos, tementes a Deus, cheios de fé, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Lá na igreja eu fiz um desafio. Quem lembrar o nome dos pais desses 2 aqui são feras, ou é fera. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de quem? Não é Jaconé, não. Quem é que está em Jaconé? É o Ricardo, não, né? É Jefoné, pai de Calebe. Lembra que os 10 disseram assim, eles devoram tudo o que está lá. Lembra disso? Dando um relatório negativo da terra. Eles são fortes, são gigantes. Eles devoram todo mundo. Olha a fala agora de Josué e Calebe. Eles diziam assim, lá no versículo 7, do capítulo 14. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor,
E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos. Olha agora o que é gente de fé. Está vendo aqui? Lembra que o relatório negativo foi eles devoram tudo? Olha o que Caleb e Josué diz. Nós os devoraremos como se fosse pão. Vai ser fácil. Por que será que esses dois eram assim? Como se estivéssemos comendo pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Você sabe o que a comunidade fez? Depois de ouvir, agora, a fala sensata, honesta, cheia de fé de Josué e Caleb, a multidão pegou, meu irmão, pedras para apedrejar eles e Moisés e Arão. Eis aí o povo de Deus. Eles chegaram ao ponto de pegar pedras para matá-los. Aí depois tem gente analisando o texto bíblico e diz, por que Deus é mau no Antigo Testamento? Eu acho que a ideia é, por que Deus é tão bom no Antigo Testamento que odeia o mal? Vocês percebem, irmãos, o povo não era fofinho, não. O povo era mau, muito mau. Ao ponto de pegar pedras para matar Moisés e os outros. Isso está no versículo 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Aí a ira do Senhor se acendeu no arraial, mais uma vez. E aí a gente tem aquela passagem muito conhecida, no versículo 18, no capítulo 14, 18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Pastor, esse texto é de maldição hereditária? Desse movimento de maldição hereditária que tem até hoje em vários lugares? Não. Esse texto não está falando disso. Esse texto é específico para eles. Porque Deus vai dar a sentença depois desse pecado. Só Josué e Caleb vão entrar na terra. E a geração que vem com eles. Todo esse povo não vai entrar. É por isso que fala da terceira e quarta geração, porque eles ficaram 40 anos por causa disso. Eles já estavam frente a frente com a terra. Mas pelo fato da incredulidade, deles terem incredulidade e rebeldia, eles deram meia volta. E aí começaram a andar em círculo pelo deserto. E passaram 10 anos, 20, 30, 40 e foram morrendo um a um. E os filhos receberam a punição dos pais nesse sentido. Ou seja, os filhos tiveram que peregrinar no deserto durante 40 anos. Terceira e quarta geração. Até que os pais morressem e eles entrassem na terra. Eles pagaram pelos pecados dos pais nesse sentido. Não é que Deus colocou neles ali, vamos lá, uma doença mortal para puni-los por causa dos pais. Não. A ideia está no texto. Se você pegar o versículo 27 e ler, você vai ver que o povo, ou na verdade o filho daquele povo, ou os filhos deles, tiveram que peregrinar 40 anos por causa dos pecados dos pais. Das escolhas erradas dos pais. Já era para estar em Canaã. E aí, meus irmãos, a gente vê coisas aqui, um homem, às vezes alguns ateus pegam um texto solto assim, Deus mandou matar um homem porque pegou lenha no sábado. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu esse texto? Um homem morreu porque pegou lenha no sábado, e no sábado não podia pegar lenha. Quem conhece esse texto? Levanta a mão para mim. Do homem que morreu. Poucos, né? Tem um homem que morreu por pegar lenha no sábado. Mas adivinha onde está essa história? Números. Depois de toda essa rebelião, entra o capítulo 15. No capítulo 15, ele vai falar sobre todo o processo de remissão de pecado, como deveria ser. Vai falar de pecados involuntários e de pecados deliberados e intencionais contra Deus. E esses pecados intencionais, deliberados, de rebeldia contra Deus, esses pecados não serão perdoados na comunidade. Todos sabiam. Se você olhar para a sua Bíblia, no capítulo 15 de Números, no versículo 30, está escrito: mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora. Estão entendendo isso? Seja natural da terra, seja estrangeiro ou residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do povo.
por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Deus aqui está falando de um pecado desafiador. Eu sei o que Deus reprova, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu sei que quem faz morre, mas eu vou fazer assim mesmo, porque o contexto é rebeldia. Não é à toa que essas rebeldias estão atrás, capítulo atrás de capítulo. Ou capítulo após capítulo fala de rebeldia, 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 rebeldia. Aí do nada aqui no capítulo 15, no versículo 32, um homem é morto porque estava colhendo lenha no sábado. O problema não é esse. O problema é que ele é rebelde. Aí a gente entende o contexto todo, ou entende a passagem pelo contexto todo. O homem está cheio de rebeldia e ele peca numa atitude desafiadora. Os estudiosos dizem assim, olha, provavelmente até fogo ele já tinha acendido em casa, deixado a lenha pronta para ir colher lenha no sábado. Não é alguém que não sabia de nada, que por acaso pega uma lenha e morre apedrejado, não. Ele é um rebelde que não liga para Deus, não liga para o povo, não liga para as leis. Ele é mais um daqueles que são contrários a Deus. Aí ele vai lá, acende o mesmo fogo, pega o mesmo lenha e pronto. Qual foi a consequência? Um rebelde morreu na nação. Para vocês perceberem que não era um homem qualquer, bobinho, pegando lenha sem saber. Depois dessa cena tem mais rebeldia. Números capítulo 16, a rebelião de Corá, Datã, isso aí vocês viram na Record. Corá, Datã e Abirão. De novo rebeldia. Não para de ter rebeldia. É rebeldia atrás de rebeldia. Corá, Datã e Abirão e mais 250. Porque o texto vai dizer que eles influenciaram o povo. Os rebeldes são assim, hein? Não tem os fiéis que às vezes ficam sozinhos? Não querem ter comunhão com ninguém? Não gostam nem muito de estar na igreja, acaba a igreja, vai logo embora, não quer conversar. Às vezes é um homem fiel. Mas os rebeldes sempre se unem. Rebelde não anda sozinho. Rebelde quer ter outro rebelde do lado. Infelizmente, os humildes que às vezes são bem pacatos, né? Rebelde não. Rebelde influencia. Rebelde age. Rebelde ataca. Aqui eles queriam sacerdócio. Mandaram levantar e pegar um incenso. Só o sacerdote podia fazer isso. E todos eram da tribo de Levi. Nós sabemos que Corá, Datã e Abirão foram engolidos vivos pela terra. Depois nós vemos a vara de Arão florescendo, um sinal de Deus dizendo, o meu sumo sacerdote é Arão, mas ninguém tente contra o sacerdócio. Mas ninguém tente. Quando a gente acha que tudo acabou, meus irmãos, chegamos nas águas de Meribá, no capítulo 20. E quem é o rebelde da vez? Quem sabe me dizer quem é o rebelde da vez nas águas de Meribá? Moisés. Você está vendo como a gente precisa tomar cuidado com isso? O povo perturbou tanto, querendo água. Água, 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 água. Que Deus falou com Moisés, fale a rocha. Fale a rocha. Eu vou repetir. Fale a rocha e ela dará água. Vocês sabem o que Moisés fez? Ele pega o seu bordão e ele bate 2 vezes na rocha. Os estudiosos dizem que os hebreus sabiam o significado da rocha. Deus sempre foi rocha para eles. Moisés sabia o que aquilo significava. E mesmo vendo aquilo ali, a santidade de Deus, a glória de Deus, ele pega o seu bordão e agride a rocha 2 vezes. Mesmo de forma errada, dá certo, porque sai água, meu irmão. É igual os pragmáticos na igreja, né? Eles não querem saber se é certo, eles querem saber se dá certo. Aí começam a criar um monte de coisa na igreja. Mas está dando certo, está enchendo, está funcionando. Todo culto, 15 pessoas aceitam Jesus, então vamos continuar.
A gente precisa perguntar não se é certo, ou na verdade não se dá certo. Nós, como crentes, uma comunidade humilde, sempre devemos perguntar ao Senhor: isso é certo? Não importa se dará certo. Uma comunidade de pessoas humildes pergunta: o Senhor se agrada disso? Chegaram a mim há pouco tempo para falar de uma igreja. Na verdade, a mãe de uma pessoa foi no culto, querendo ouvir a palavra do Senhor no culto. Ao invés da pregação, tiveram fantoches brincando o culto todo. E a igreja rindo, gargalhando, entretenimento. Aquela mulher ficou revoltada com aquilo. Mas vocês acham que a comunidade estava revoltada com aquilo? Isso enche. Uma vez um homem ímpio que não gostava de igreja, detestava a igreja e pregação, não gostava de pregação. Ele foi numa igreja para ver um comediante gospel, um pastor, né, que faz todo mundo rir. Eu acho que eu nem preciso dizer o nome dele, acho que todo mundo já sabe. Esse homem ímpio foi na igreja e gargalhou tanto que ele falou: desse eu gostei. Mas ele não gostou pela palavra, ele gostou porque riu. E a igreja estava assim, ó. Até dá certo. Mas é certo. Jorrou água aqui no capítulo 20. Mas Deus disse para Moisés, no versículo 12: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduziram esta comunidade para a terra que lhes dou, ou não conduzirão. Aqui é a punição. Vocês desonraram a minha santidade na presença de todo o povo. Moisés e Arão. Arão foi cúmplice. Moisés, você agrediu a minha rocha diante dos olhos de todos os israelitas. Você sabe por que o capítulo 20, os estudiosos dizem que, na verdade, é o capítulo mais triste do livro de Números? Porque no capítulo 20, nós temos aqui, logo no início dele, no versículo 1, ali Miriam morreu e foi sepultada. É o capítulo que narra a morte de Miriam. É o capítulo que narra a punição de Moisés e Arão. E a partir do versículo 22 é o capítulo que narra a morte de Arão. Miriam morta no capítulo 20. Moisés punido no capítulo 20. E Arão morto no capítulo 20. É o texto mais triste de Números. Moisés não vai entrar também na terra prometida. Aí chegamos no capítulo 21. Eles tiveram uma guerra, eles foram atacados. Olhem para a Bíblia de vocês no versículo 2. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Hormá. Venceram uma guerra. Parece que está indo bem agora, né? Deus ouviu o pedido do povo. Deus está com o povo. Warren Wiersbe, comentando essa passagem, diz assim: eles venceram a guerra. Agora precisam ser fiéis na peregrinação, no dia a dia, na caminhada. A vitória faz até você festejar naquele dia. Mas calma, tem uma longa caminhada ainda. Porque logo depois do versículo 4, eles comemoraram a vitória, eles venceram uma batalha. Na verdade, Israel tinha sido atacado aqui, e venceram o ataque. Aí começa o versículo 4. Partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, em direção ao Mar Vermelho. Olha quanto tempo o povo está ali. Isso aqui já tem mais de 40 anos. Para contornarem a terra de Edom. Eles não passaram por Edom. O rei de Edom não deu passagem. Então eles estão contornando Edom. Agora vocês sabem de quem eu estou falando, né? Vocês sabem que eu estou falando de um povo rebelde. Isso está muito claro aqui. Olha agora, depois de tanta rebeldia, de tanta punição, olha o que acontece no versículo 4, na parte B. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés,
dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Irmãos, eu me pergunto, de novo, isso aqui é um retrato da alma humana. É um retrato de quem nós somos, irmãos. Das nossas inclinações. Não subestimem o coração de vocês. Nós precisamos estar constantemente diante da palavra do Senhor. Constantemente em oração. Esse momento é importantíssimo para a igreja. Se reunir para ouvir a palavra. Porque eu estou convicto de que o coração ele é moldado pela palavra. Coração é terra que não se pisa sozinho. Coração é terra que se pisa juntamente com Deus. De novo o povo fica impaciente e fala contra Deus. Sem contentamento, sem humildade, sem mansidão, sem oração, mas cheio de murmuração. Estamos no capítulo 21, mas desde o capítulo 11, esse povo murmura e blasfema. Falando contra Deus e contra o seu líder Moisés. E o mesmo discurso: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Olha a continuação. Não há pão, não há água. E nós detestamos esta comida miserável. De que eles estão falando? De novo do maná. Jesus no capítulo 3, João, no capítulo 5, no capítulo 6... Jesus nos revelou algo, ele disse: eu sou o pão vivo que desce dos céus. Todo aquele que come de mim nunca mais terá fome. Eu sou o pão vivo. Depois de o povo ouvir esse discurso, deu as costas para Jesus e foi embora. Porque naquele contexto o povo queria pão físico. Jesus disse para eles: vocês estão me procurando porque querem o pão, querem o milagre. Eu sou o pão vivo. O povo foi embora, o povo queria os bens materiais, o povo queria pão físico. Aí Deus vira para os 12 e diz assim: vocês também não vão? Aí a gente tem aquela fantástica fala de Pedro: para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Isso aqui é importante, irmãos. Por que ele ressalta a palavra de vida eterna? Gravem o que eu vou dizer. Porque o que mais importa nas nossas vidas é a salvação da nossa alma. Mesmo não tendo pão, mesmo não tendo água, mesmo não tendo mesa, mesmo não tendo cadeira, mesmo tendo uma casa velha, mesmo não tendo nem casa. O que importa é a alma. Lembra quando os discípulos expulsaram demônios e curaram enfermos e vieram todos eles felizes? E Jesus dá um banho de água fria neles dizendo: não se alegrem por causa disso. Antes alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se vocês não olharem para a eternidade, viverão eternamente em estado de rebeldia aqui na terra. Se a gente focar os nossos olhos só aqui, a gente vai se frustrar, desanimar, e as nossas orações se tornarão reclamações diante de Deus. Mas por que faltou hoje? Por que só comigo? Por que só comigo isso, Senhor? Todo mundo à minha volta é beneficiado, mas só eu não sou. Aí a gente é surpreendido por um grito de um cristão dizendo: o Senhor não é tão bom assim. Porque eu não tenho nada do que sonhei. Eu não tenho nada do que pedi. A rebeldia se instala no coração. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de crente, não quer mais saber de pastor, não quer mais saber de Bíblia e não quer saber mais de Deus. No fundo, tudo que ele queria era a realização dos seus sonhos aqui na terra. Mas se a gente se aprofundar mais e entender que ainda que eu perca um monte de coisa aqui, eu tenho uma coroa de glória com Cristo, nada me abalará neste mundo. É por isso que no deserto Jesus venceu a tentação contra o diabo. Se tu és o Filho de Deus,
Transforma essas pedras em pães e coma, porque Jesus estava extremamente com fome ali. O diabo vem sempre no momento da fraqueza. Ele é astuto, ele é inteligente. Às vezes ele fica aí te cozinhando em banho-maria, né? Que se diz, não é? Fica te cozinhando ali, calma, agora eu não ataco não. Eu vou esperar só mais um pouquinho porque ele vai enfraquecer mais. É só mais um pouquinho porque ele vai enfraquecer mais. Quando tu chega no extremo, ele vem. E aí, Deus é bom mesmo? Deus é Deus mesmo? Ele pode ser Deus na vida de outros, mas na sua vida ele não é Deus, não. Ele esperou a fome se instalar em Jesus Cristo e ele diz, transforma essas pedras em pães. Jesus diz para ele, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha agora, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Israel não fez. Jesus está quase dizendo para o diabo, está pensando que eu sou Israel, rapaz? Está pensando que eu sou Israel, rapaz? Eu não sou Israel. É pelo fato de eu ser o Filho de Deus que eu não transformarei pedras em pães. Não sabe com quem está lidando, rapaz? Não sou Israel, não sou Moisés, não sou Arão. Eu sou o próprio pão. A palavra do meu Pai me basta. Se ele quiser que eu morra no deserto, eu morrerei. A palavra dele me basta. Como Jonathan Edwards orava, crava a eternidade nos meus olhos, Senhor. Crava a eternidade nos meus olhos. Se a eternidade for cravada nos seus olhos, você não será um murmurador. Você será um esperador. Esperador. Eu lembro de Paulo, que chama os sofrimentos da gente de leves, né? Às vezes dá raiva deles, se você não lê todo, né? Como assim ele está chamando meu sofrimento de leve? Meu sofrimento é tão grande que Deus já deveria ter agido aqui. Mas se a gente continuar o texto, Paulo vai dizer, os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eles são leves comparados a algo. Se você não tiver nada para comparar com o seu sofrimento, ele será o mais pesado do mundo. Se você não comparar eles com outra coisa, que eu vou dizer qual é, e vocês já sabem, que eu li o texto aqui, já falei, né? Se vocês deixarem o sofrimento sozinho, eles vão pesar, eles vão esmagar você, e você se tornará um rebelde. Agora, se você comparar os sofrimentos com a glória que nos espera, você vai aguentar. Você vai dizer, eles são leves comparado ao peso de glória que está por vir. A vida é um sopro, ela passa. E eu verei a face do Cordeiro de Deus logo, logo. O sofrimento não se compara com a face do Cordeiro de Deus que eu verei. E a alegria será abundante, dominará o meu coração, não sentirei falta de pão, não sentirei falta de água, não sentirei falta de cama, nem de casa, nem de aconchego, nem de sentimentos emocionais de homem e mulher. Pessoas que foram destruídas e esmagadas emocionalmente, não vai depender disso lá não, acabou, foi embora, sumiu. Uma vez eu aconselhando uma menina que tinha sido abusada na infância, por um homem de confiança em casa, né? Qual é a palavra que nós pastores temos para ela? Se no corpo dela ainda tem as marcas do abusador, ela vai carregar para a vida toda. O que a gente precisa falar? Eu disse para ela, essas marcas sairão do seu corpo e não demorará muito. Pois está escrito, 1 Coríntios 15, que no abrir e piscar de olhos, os nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos. As marcas do abusador sumirão do seu corpo. Lembra do nosso Senhor, que antes de ser crucificado, sofreu diversos abusos pelos oficiais e soldados romanos, cuspida, tapa na cara, e ele estava nu, humilhado, uma coroa de espinhos, ensanguentado, nu. O texto não fala mais detalhes do que fizeram com ele, mas a gente sabe o que os soldados romanos faziam com os seus prisioneiros, tá?
Ele estava ali. Mas Hebreus 12 vai dizer, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, porque Cristo sabia o que tinha do outro lado. Ele foi pendurado no madeiro, jorrando sangue, nu, exposto ao vitupério, à vergonha. Mas agora está glorioso, assentado à destra do Pai. Se não fosse o Evangelho, ninguém suportaria os sofrimentos da vida. E eu falei para ela, o seu corpo se tornará em um corpo novo, para sempre. Isso deu alegria a ela, para ela continuar vivendo e esperando no Senhor. Nós vemos aqui de novo a murmuração atacando o povo, e o povo, através da murmuração, atacando a Deus. Detestamos esta comida miserável. Olha o versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. As serpentes aqui não são pessoas, não, são serpentes de verdade, né? Mas poderia bem ser, né? Tire as serpentes do nosso meio, Senhor. Sem as serpentes humanas, o povo iria caminhar muito melhor, mas aqui são serpentes reais. Peça para tirar essas serpentes inflamadas do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Aí no versículo 8, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Parece que no original aqui, no hebraico, é mais uma serpente de cobre, tá? Outros povos também fizeram serpentes. A ideia aqui é, os arqueólogos encontraram em várias escavações que fizeram nessa área aqui mesmo, no Antigo Oriente Próximo, em Tímina, e encontraram serpentes mesmo, de cobre. Uma tinha 13 centímetros, mais ou menos. Eles também encontraram amuletos com imagem de serpentes. A ideia dos povos antigos é que se você colocar a imagem daquilo que te ataca ou daquilo que te apavora num amuleto, os efeitos daquela imagem não serão contra você. Ou, na verdade, se você carrega um amuleto com a imagem de uma serpente, você pode andar pelo deserto e as serpentes não vão te atacar. Superstição, né? Superstição. Alguns vão dizer que Deus usou disso aqui, na verdade, para comunicar alguma verdade divina para o povo. Vocês foram atacados por serpente, olharão para uma serpente e serão sarados. Independente do que seja aqui. A minha ideia é uma serpente levantada no deserto. Eu não vi aqui bodes sendo mortos, nem mãos sendo colocadas sobre um cordeiro. Sempre tinha contato físico com o sacrifício. Eu nem vejo sacrifício aqui nessa passagem, mas eu tenho em outras passagens. Mas é estranho que nesse fato aqui, ele não pede o sumo sacerdote para levantar incensários pelo povo, nem para matar bode, nem nada. Ele só diz, levante uma serpente de bronze. E olha o texto. Aquele que apenas olhar para a serpente será curado. Apenas um olhar faz a pessoa viver. Caminhando para o final, já vou explicar um pouquinho sobre isso. Olha o versículo 9. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia o quê? Vivo. Só um olhar para a serpente. O que corria nas veias deles? Veneno de quê? Serpente. Quando eles olhavam, tinha um poste com uma serpente. Eles olhavam e viam externamente aquilo que corria no sangue deles. O veneno de uma serpente. E somente ao olhar para a serpente eles eram curados. Olhava e sumia. João capítulo 3, a partir do versículo 14, Jesus vem com uma revelação absurda. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado na terra. A cruz. E o que eu preciso fazer? Ele foi levantado na cruz, Paulo fala, eu prego somente Jesus e este crucificado, lá aos Coríntios. Qual cordeiro eu devo matar? Não, o cordeiro já está pendurado, o sacrifício foi feito. O que eu devo fazer?
Qual bode eu vou enviar para o deserto? Um bode emissário? O que eu preciso fazer? A mensagem do Evangelho é tão absurda que ela diz, basta olhar para Cristo. A linguagem no novo não é o olhar, a linguagem no novo é basta crer. Mais nada, eu não preciso fazer mais nada. Eu pequei, o pecado corre em minhas veias espirituais. Atacou o meu coração, o centro do meu ser. O que eu preciso fazer? Nada. Você está morto, é nada. Olhe para Cristo crucificado e viva. Olhe como ele está pingando sangue lá por causa do veneno que está dentro da gente. O veneno que estava em nós foi colocado sobre ele. E é quando a gente olha para ele desfigurado na cruz, pingando sangue, a gente vê ali, na verdade, a nossa punição. Aquela imagem feia do cordeiro pendurado na cruz, ensanguentado, na verdade, é por causa da malignidade do meu coração. No deserto eles olharam a serpente de bronze pelo veneno que corria nas veias. Na cruz eu vejo Cristo pingando sangue pelo veneno do meu coração. E ele é levantado e eu me deparo com o que o meu pecado fez. Repara que a serpente de bronze ela é citada no Novo Testamento, juntamente com a passagem de João 3,16, porque Jesus fala da serpente de bronze em João 13, 14, 15. E qual é o versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida para todo que nele crê. Basta olhar para ele e crer que todo o veneno da sua alma será tirado hoje. Pastor, é só crer. É só crer. Agarra nas mãos de Cristo e vai. Mas o senhor não sabe o que eu fiz no passado. O senhor não sabe o que eu fiz no passado. O senhor não sabe que tipo de homem, que tipo de mulher eu fui no passado. Não importa, a serpente foi levantada no deserto. Cristo foi levantado na cruz. Olhe para ele. Seja limpo. Seja limpa. Pelo poder do Evangelho. Eu quero terminar aqui lendo alguns textos no livro de Romanos. Olha o que diz Romanos 5. Olha como o texto é poderoso. Eu fiquei sabendo que o culto hoje vai até 1h30, né? Romanos 5, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé, temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança da glória. Nós não sabemos quem somos, tá? É necessário você saber quem é cristão. Depois que Cristo foi levantado na cruz e você agarrou pela fé nas mãos dele. Você é herdeiro da glória. Ele não só limpou o nosso pecado, ele não só perdoou os nossos pecados, ele nos fez reis e sacerdotes. Andaremos gloriosos do lado de Cristo. Nos assentaremos em tronos para sempre, para toda a eternidade. Uma alegria abundante no nosso coração, pois a alegria de Cristo estará em nosso coração. Se ele dança, eu danço. Se ele pula, eu pulo. Se ele ri, eu rio. A alegria dele é eterna, então a minha também será eterna. A esperança da glória. Olha Romanos, capítulo 8. Versículo 33 em diante. Olha que texto lindo. Romanos 8, 33 em diante. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha isso, que bonito. Quem os condenará? Olha agora. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou. Grifo meu. E mais, está à direita de Deus. E mais, também intercede por nós.
Olha quanto poder. Ele morre por você. Ele ressuscita. Ele está à direita de Deus. E está falando de você para Deus o tempo todo. Ele intercede. Qual é a conclusão? Quem pode contra você se tem tão grande poder envolvido em nossas vidas? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? É muito poder envolvido para quem só teve fé. Um teólogo usou o termo conspiração divina. É uma conspiração a nosso favor. Tem muito poder envolvido aqui. Aí você diz, pastor, mas foi muito barato. Não foi barato não, irmãos. Só porque você só olhou, significa que foi barato? O preço foi muito alto por causa da nossa rebelião. Foi muito alto. Mas foi barato, eu só olhei, foi muito caro. E quem comprou nos deu. Qual é a conclusão desse sermão? Primeiro ponto, devemos temer a Deus. Devemos consultar sempre a Deus e consultar o nosso coração através da palavra. Devemos ser reverentes, tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios. O Filho de Deus sofreu muito por causa da gente. E o Espírito Santo é entristecido quando a gente fala coisas que não deveria falar. O que isso deve causar em nós? Humildade. A igreja será mais bela se a gente conhecer o sacrifício de Cristo. Pelo que ele pagou, que foi pelos nossos pecados. Seremos uma comunidade de pessoas humildes, e ninguém poderá ir contra a igreja. Se aproprie do evangelho nessa manhã de novo. Vocês já ouviram, creram, são crentes, estão aqui. Mais uma vez, relembre o evangelho. Relembre quem você foi. Você não foi uma pessoa boazinha que Deus disse, olha como ele é fofo, eu tenho que salvá-lo. Você é mau. Por isso que ele pingou sangue. Que você é mau. E agora você é bom pelo poder do Espírito. Seja humilde. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus, ouvimos sua palavra. Pedimos agora perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Deus, se a gente está agindo como aquele povo, sendo que a gente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Coloca humildade em nossos corações pelo poder do Teu Espírito. Que a gente saia daqui refletindo, ó Deus. Que a gente saia daqui refletindo, Senhor. A gente quer ser mais crente em Jesus, quer amar mais a Jesus. Nós somos Seus filhos, Senhor. Nos livre, ó Deus, de sermos rebeldes, Senhor. Nos livre disso. Eu peço, Senhor, que a Tua palavra seja guardada em cada coração aqui presente hoje. Que eles não esqueçam do Evangelho. Que eles não esqueçam de Jesus, levantado no madeiro, sofrendo. Mas que também eles não esqueçam que esse mesmo Jesus intercede todos os dias pela alma deles. Que isso não nos torne, Senhor Deus, libertinos, mas sim amorosos e obedientes a Ti, Senhor. Nós sabemos que tem grande poder sobre nós. Que isso nos torne mais obedientes e fiéis para a Sua glória. Em Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua
Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces,